Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 3. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e a partir de agora, no nosso curso de Cálculo 3, vamos trabalhar com cálculo vetorial. Sendo mais específico, vamos ver campos vetoriais, integrais de linhas, teoremas importantes como o teorema fundamental das integrais de linhas, teorema de Green, rotacional, divergente. Vamos trabalhar com superfícies, integrais de superfícies, teoremas importantes também como o teorema de Stokes, teorema do divergente e por aí vai. Então vamos começar a nossa primeira aula. Vamos iniciar o nosso curso apresentando o que são campos vetoriais, assunto importantíssimo para o nosso curso de cálculo vetorial, pois em todo o curso vamos ver campos vetoriais. Aqui vamos ver alguns exemplos, definições e algumas coisas a mais. Então bora começar. Tenho aqui uma figura que representa vetores velocidade do ar. Indicam a velocidade escalar, a direção, e o sentido do vento em pontos a 10 metros da superfície em uma determinada região. Eu posso falar que este é um exemplo de campo vetorial de velocidade. Nós vamos ter vários exemplos aqui no decorrer da nossa aula de campos vetoriais. Nesse caso, nós temos um campo vetorial de velocidade. Observe que nessa primeira figura nós temos vetores de vermelho, de amarelo e de branco. Cada um está indo para um lado, então é importante entendermos o que está acontecendo com cada campo vetorial. Nesse caso, nós temos que, associados a cada ponto do ar, podemos imaginar um vetor velocidade do vento. Observe que esses vetores de amarelo são vetores maiores, então aqui podemos dizer que a velocidade do ar é maior. Já nessa figura da letra B, ela está representando aqui um padrão de vento muito diferente 12 horas antes. Então, observe que 12 horas antes, a maior velocidade aqui acontece em cima dessas montanhas, né, onde temos esses vetores de amarelo. Então, através dos vetores, nós vamos conseguir ler o que está acontecendo em uma determinada região, ler o que está acontecendo com uma determinada situação e por aí vai. Isso tudo através dos campos vetoriais. Temos aqui, pessoal, outros exemplos de campos vetoriais de velocidade. Nessa letra A, nós temos um campo vetorial que representa correntes oceânicas em frente à costa de Nova Escócia. Já nessa segunda parte, nós temos aqui um campo vetorial de velocidades em relação ao escoamento do ar com um aerofólio inclinado. Então, para cada um desses campos, né, é interessante olharmos para esses vetores, ver o que está acontecendo, para fazermos uma leitura melhor dessa determinada situação. Outro tipo importantíssimo de campo vetorial é o campo chamado de campo de força. Associa um vetor força a cada ponto da região. Um exemplo é o campo de força gravitacional, que examinaremos no exemplo 4 dessa videoaula, beleza? Em geral, então, pessoal, atenção. Um campo vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de pontos do R2 ou do R3, como vamos estudar, e cuja imagem é um conjunto de vetores em V2 ou em V3. Então vamos para a definição. Seja adesão um conjunto em R2, uma região plana. Um campo vetorial em R2 é uma função que vamos chamar de f. Então, toda vez que aparecer esse f, estamos trabalhando com um campo vetorial que associa a cada ponto xy em seu domínio um vetor bidimensional f de xy. Vamos ver alguns exemplos. A melhor maneira de enxergar um campo vetorial é desenhar a seta representando o vetor f, começando no ponto xy. Então é claro que é impossível fazer isso para todos os pontos, né? Mas podemos visualizar f fazendo isso para alguns pontos representativos em D, como nessa figura abaixo. Então, para cada ponto, nós vamos estar associando a um vetor f. Vamos ver, né, algum desses vetores para analisarmos o que está acontecendo com o nosso campo vetorial. Então vamos ter um pouco de atenção aqui, porque essa parte é bem importante. Uma vez que f é um vetor bidimensional, podemos escrevê-lo em termos de suas funções componentes p e q, por exemplo, tá? Da seguinte forma: f de xy, nosso campo vetorial, é igual a
P de xy mais Q de xyj. Isso daqui, né, é um vetor, então na primeira coordenada é o P de xy e a segunda é o Q de xy, beleza? Esses caras são funções componentes. Ou, de forma mais compacta, f é igual a pi mais qj. Observe que p e q são funções escalares de duas variáveis e são chamadas algumas vezes de campos escalares, para distingui-los dos campos vetoriais. Então temos que tomar esse cuidado, tá? Esse p e q aqui são campos escalares, tá? E o nosso campo vetorial é o f. Beleza, definição 2. Seja E um subconjunto de R3. Um campo vetorial em R3 é uma função f que associa cada ponto x, y, z em E um vetor tridimensional f. É a mesma coisa ali, né? A mesma ideia da definição de um campo vetorial em R2. Aqui nós temos um campo vetorial f em R3. Ele funciona da mesma forma que funciona para o plano. Para cada ponto x, y, z, vamos estar associando a um vetor. Então, na junção desses vetores, vamos ter um campo vetorial. Mais ainda, podemos escrevê-lo esse campo em termos das funções componentes P, Q e R, da seguinte forma. Então, o nosso campo vetorial é igual a P de xyzi mais Q de xyzj mais R de xyzk. Beleza? Outro ponto importante. Como nas funções vetoriais que vimos nas videoaulas anteriores, podemos definir a continuidade dos campos vetoriais e mostrar que f será contínua se e somente se suas funções componentes p, q e r forem contínuas. Então, o comportamento aqui é análogo ao das funções vetoriais. Continuando. Às vezes, identificamos o ponto x, y, z com o seu vetor posição x, né, com coordenadas x, y, z. E escrevemos f em vez de f de x, y, z. Isso é uma questão aqui de notação, beleza? Vamos ver um exemplo 1. Um campo vetorial em R2 é definido por f de xy, que é igual a menos y e mais xj. Então, a primeira coordenada aqui é o menos y e a segunda é o x. Descreva esse campo vetorial esboçando alguns vetores f, como nessa figura 3. Então, bora fazer isso. Vamos ver o comportamento dos vetores desse campo vetorial. Vamos tomar aqui, né, o ponto 1 e 0. Ao substituir no nosso campo vetorial, x é 1, y é 0. Então, vamos zerar essa primeira parte e vamos ficar com j, tá certo? Então, esse vetorzinho apontando para cima significa aqui que a primeira coordenada é 0 e que na segunda coordenada nós estamos andando uma unidade, beleza? Vamos pegar um outro ponto. Olha esse ponto 2 e 2. Ao substituir aqui, nós vamos ter menos 2i e 2j. Então, significa que na direção de x, menos 2, vamos estar indo para a esquerda e na direção de j, 2 unidades para cima. Dessa forma, nós temos esse vetor de azul aqui, maiorzinho, né? No ponto 0 e 3, ao substituir no nosso campo vetorial, vamos ter o quê? Vamos ter menos 3 e 0. Dessa forma, vamos andar para a esquerda de forma horizontal, beleza? E assim por diante, pessoal. Vocês escolhem um ponto, substituem e vão representar aqui o vetor no nosso R2, beleza? Continuando dessa maneira, podemos calcular vários outros valores representativos do nosso campo vetorial. Então aqui nós temos a nossa tabela. Para cada ponto, ao substituir no nosso campo vetorial, temos o vetor. Fazendo isso, conseguimos enxergar mais vetores e assim olharmos para o nosso campo vetorial. Uma outra observação interessante. Parece que cada um desses vetores, cada uma dessa seta, é tangente a um círculo com centro na origem. Então, essa aqui é a observação específica desse campo vetorial. Vamos ver isso aqui com mais calma. Para confirmarmos essa informação anterior, que parece, né, que cada vetor é tangente a um círculo com centro na origem, vamos tomar o produto escalar do vetor posição. Então, aqui nós temos o vetor posição com o vetor que é o nosso campo vetorial.
Então, para cada pontozinho aqui, né, nós temos um vetor posição e em seguida vamos multiplicar pelo nosso campo vetorial. Olha que legal, nós temos aqui então produto escalar, né, do vetor posição com o vetor do nosso campo vetorial. Temos então x vezes menos y dá menos xy e aqui y vezes x dá yx. Observe que são caras opostos, né? Ao somar, isso daqui é zero. Então, isso mostra que f é perpendicular ao vetor posição xy e, portanto, tangente ao círculo com centro na origem e raio módulo de x, né? Esse vetor x aqui, né, é o vetor com coordenada xy, e, portanto, isso daqui é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Observe também que o módulo dos vetores do nosso campo vetorial é igual a menos y ao quadrado mais x ao quadrado, e isso, por sua vez, também é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual ao módulo do nosso x. De modo que o comprimento do vetor do nosso campo vetorial é igual ao raio do círculo. Olha que interessante esse tipo de campo vetorial. Alguns sistemas de computação algébrica são capazes de traçar um campo vetorial em 2 ou 3 dimensões. O GeoGebra faz isso, tá? O GeoGebra é um aplicativo que nos ajuda a visualizar esses campos vetoriais. Esses aplicativos, esses programas, eles fornecem melhor visualização do campo que o esboço feito à mão, pois o computador pode desenhar um grande número de vetores representativos. Então, lá no programa, vocês podem aumentar esse número de vetores, podem diminuir e assim por diante. Aqui na figura 6, nós temos uma saída, né, de um computador para o campo vetorial do exemplo 1 que acabamos de ver. Já a figura 7 e 8 mostram outros dois campos vetoriais. Observe que o computador muda a escala de comprimento de vetor para que ele não fique comprido demais, embora ainda seja proporcional ao verdadeiro comprimento. Então, através do computador, vocês vão ter uma ideia, né? Olha essa figura 7. Nós temos o campo vetorial xy, que é igual a y seno de x. Então, é interessante olharmos com calma, ver o que está acontecendo. Observe que na coordenada aqui de x, nós temos y. Quando o y é positivo, quando o y está aqui na parte de cima, então o x está apontando para a direita, né? Quando o y é negativo, você tem esses vetores aqui na parte de baixo. Esses vetores estão apontando para a esquerda. E assim por diante. Olha esse outro campo vetorial, que estranho, né? Ln de 1 mais y², ln de 1 mais x². Mas ele tem um certo comportamento. E é possível analisarmos olhando para o nosso campo vetorial. Não vamos ficar aqui preso nesse momento, mas é possível fazer uma interpretação através do nosso campo vetorial. Nesse exemplo 2, nós temos um campo vetorial em R3 que é dado por f de xyz igual a zk. Então, observe que não temos as coordenadas ali em x e y, apenas em k, que é z. O desenho está mostrado nessa figura. Observe que todos os vetores são verticais, apontando para cima, quando acima do plano xy, ou para baixo, quando está abaixo do plano xy, né? E quando você pega um ponto aqui maior, um ponto mais distante, né, o seu z provavelmente é maior, então o tamanho do seu vetor vai ser maior, beleza? Observe que somos capazes de desenhar o campo vetorial do exemplo 2 à mão, pois ele é especialmente simples, né, o que fizemos anteriormente. Mas a maioria dos campos vetoriais tridimensionais, no entanto, são virtualmente impossíveis de serem desenhados à mão, e por isso precisamos recorrer a algum sistema de computação algébrica, como o próprio GeoGebra, né, para representarmos esses campos vetoriais. Aqui nós temos o campo vetorial f, que é igual a yi mais ej mais xk, como eu disse anteriormente. Ao analisarmos, né, essa fórmula, é possível de ver e interpretar o comportamento desses vetores. Então, nesse segundo aqui da figura 11, parece que os vetores estão indo todos nessa direção. Observe que aqui nessa da figura 12, os vetores estão fazendo um movimento mais ou menos assim, né? Então, para cada valor aqui na sua primeira componente, na segunda e na terceira, você consegue interpretar o que está acontecendo no nosso campo vetorial. Vamos ver mais um exemplo de campo vetorial. Imagine um líquido escoando uniformemente em um cano, né? Imagine então um líquido aqui escoando uniformemente nesse cano. E seja vezão o vetor velocidade em um ponto XYZ. Para cada ponto XYZ, você vai ter o vetor velocidade.
Então, Vzão associa um vetor a cada ponto x, y, z de certo domínio E, interior do cano. No nosso caso, o domínio aqui é o interior do cano. E assim, Vzão é um campo vetorial em R3 chamado campo de velocidade. Um possível campo de velocidade é ilustrado nessa figura. A velocidade em qualquer ponto é indicada pelo comprimento da seta. Então, olha que interessante. Observe que as setas aqui nesse cano menor são maiores. Isso indica que a velocidade aqui é maior. Quando a seta já está nesse cano maior, a velocidade parece ser o quê? Menor. Então, para todo o campo vetorial, é possível fazermos uma interpretação do que está acontecendo ali, beleza? Um outro exemplo interessante que vamos citar algumas vezes é esse exemplo 4. Exemplo 4 que fala da lei da gravitação de Newton, que afirma que a intensidade da força gravitacional entre dois objetos com massas m e m é o módulo aqui então do nosso campo vetorial é igual a m vezes m vezes g sobre r2. R é a distância entre os objetos, mzinho e mzão, e G é a constante gravitacional, beleza? Agora é o seguinte, vamos supor que o objeto com massa mzão esteja localizado no centro do R3, tá? Por exemplo, o mzão pode ser a massa da Terra e a origem estaria em seu centro, ok? Agora, seja o vetor posição do objeto com massa m o vetor XYZ, tá? Então, o nosso R é igual ao módulo de x, ou seja, o comprimento aqui de R, né, é o módulo de x. Logo, se elevamos ambos os lados ao quadrado, nós temos isso. Agora, a força gravitacional exercida nesse segundo objeto age em direção à origem e o vetor unitário em sua direção é menos x sobre módulo de x. Nesse caso, tem o menos, né, pois os vetores estão apontando ali para o centro, beleza? Então, isso daqui, nós temos um vetor unitário, quando a gente pega um vetor e divide pelo módulo do seu vetor. Portanto, pessoal, a força gravitacional agindo no objeto em x é. Essa fórmula aqui não é difícil de deduzirmos em relação ao que vimos anteriormente. Tínhamos lá m vezes m vezes g sobre r ao quadrado. Então, vimos que r ao quadrado é igual ao módulo ao quadrado de x. E aqui estamos multiplicando, né, por menos x sobre o módulo de x, que é o nosso vetor unitário. Dessa forma, esse x fica aqui e vamos ter módulo de x ao cubo, né? E, obviamente, com menos na frente. Os físicos usam frequentemente a notação R ao invés de x para o vetor posição. Então, você pode ver essa fórmula 3 aqui escrita de outras formas, né? Como essa, por exemplo. Mas beleza. A função dada por essa equação 3 é um exemplo de campo vetorial, chamado campo gravitacional, porque associa um vetor, né, a força F, a cada ponto x do espaço. A fórmula 3 ainda é um modo compacto de escrever o campo gravitacional, mas podemos escrevê-los em termos de suas funções componentes, usando o fato que x é igual a xyz e módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então aqui nós temos, né, essa multiplicação dessa parte por um vetor xyz. Ficaria isso tudo aqui vezes o x, né? Então, está aqui nessa parte de baixo. E observe que aqui nós teríamos o que? A raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a 3, que pode ser escrito dessa forma. Então, aqui nós temos a segunda componente vezes o y mais a terceira componente vezes o z, beleza? Então, essa forma compacta nos ajuda mais, né? Nós temos outros exemplos de campos vetoriais. Na física, na engenharia, vocês vão encontrar esses campos vetoriais com mais frequência. Nesse exemplo 5, nós temos o seguinte. Suponha que uma carga elétrica Q esteja localizada na origem. Pela lei de Coulomb, a força elétrica F exercida por essa carga sobre uma carga Q localizada no ponto x, y, z com vetor posição x é dado por E Q vezes Q sobre módulo de x ao cubo, escalar aqui, né, com o nosso vetor x. Esse epsilon aqui, esse ezinho, né, é uma constante que depende da unidade usada.
Para cargas do mesmo sinal, temos que Qzinho vezes Qzão maior que zero e a força é repulsiva. Para cargas opostas, temos que esse camarada, esse produto, é negativo e a força é atrativa. Beleza. Agora uma outra observação. Observe que essa fórmula é semelhante à fórmula 3 e 4 que vimos anteriormente, né? Ambas são exemplos de campos de força. Para cada ponto que você utiliza, você obtém um vetor. Então, em vez de considerarem a força elétrica Fzão, né, isso aqui já é uma outra observação, tá? Em vez de considerarem a força elétrica Fzão, os físicos frequentemente consideram a força por unidade de carga. Então, nós temos, né, que o nosso Ezão aqui é igual a 1 sobre Q vezes Fzão, que por sua vez pode ser escrito dessa seguinte forma. Então, E acaba sendo também um campo vetorial em R3, né? E é chamado de campo elétrico de Q, pois para cada valor de x você obtém um vetor. Campos gradientes. Esse é um assunto importante que vamos ver bastante durante o nosso curso, tá? Então, bora lá. Se f é uma função escalar de duas variáveis, lembre-se que seu gradiente ΔF é definido porque a derivada parcial de x é um vetor, né? É a derivada parcial de x aqui na primeira coordenada, mas a derivada parcial de y na segunda coordenada. Portanto, o nosso gradiente é realmente um campo vetorial em R2 e denominado campo vetorial gradiente. Da mesma forma, se f for uma função escalar de três variáveis, seu gradiente é um campo vetorial em R3 dado por ΔF de x, y, z. Nós temos que a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x, a segunda a derivada parcial de f em relação a y e a terceira a derivada parcial de f em relação a z. Beleza? Vamos ver agora um exemplo de campo vetorial gradiente da seguinte função: f de xy igual a x ao quadrado y menos y ao cubo. Vocês vão ver que não tem muito segredo. O primeiro ponto é encontrar aqui, né, o nosso gradiente. Lembrando que a derivada parcial de f em relação a x, derivar isso aqui em relação a x vai ficar 2xy. Então, nós temos a nossa primeira componente. Em seguida, vamos derivar a nossa função em relação a y. Vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, nós temos agora o nosso campo vetorial gradiente. Vamos ver algumas observações. Observe que os vetores gradientes são perpendiculares às nossas curvas de nível. Então, nós temos as nossas curvas de nível aqui de vermelho e esses vetores de azul são os vetores gradientes, tá? Então, esses vetores, eles são perpendiculares às nossas curvas de nível. No próximo slide, vamos ver as contas, né, que mostra que, de fato, esses vetores gradientes são perpendiculares às nossas curvas de nível. Observe também que os vetores gradientes são mais longos onde as curvas de níveis estão mais próximas umas das outras. Então, onde tem essas curvas de nível uma mais próxima das outras, o nosso vetor gradiente ele é maior. Isso se deve ao fato de o comprimento do vetor gradiente ser o valor da derivada direcional de f e a proximidade das curvas de nível indicar uma grande inclinação do gráfico. Olha que interessante. Voltando à observação anterior, nós vamos mostrar que os vetores gradientes são sempre perpendiculares às curvas de nível. Então, bora lá. Seja R de t com componentes xt, yt, nossa curva parametrizada pertencente ao R2. E f de x de t, y de t igual a k, a nossa curva de nível. Então, basta pegar a nossa função, igualar um k, né? E vamos ter nossas curvas de nível. Derivando a nossa curva de nível em relação a t, nós vamos ter o quê? ΔF, Δx, e x está em função de t, né? Então fica vezes dx dt mais ΔF, Δy, a derivada parcial de f em relação a y, vezes dy dt. E a derivada de constante é igual a zero. Mas observe, pessoal, que isso daqui é a mesma coisa que esse produto escalar, né? Olha, ΔF, Δx, ΔF, Δy, dx dt, dy dt. Primeiro com primeiro, volta nesse cara. Segundo com segundo, volta nesse cara. Ou ainda, né, podemos escrever esse cara aqui como x' de t, y' de t. Então, estamos mostrando que o produto, né, desses dois caras é igual a zero. Ou ainda, essa primeira parte é o nosso campo gradiente e aqui é a derivada de r' de t.
Ou seja, esse produto sendo igual a zero, nós podemos afirmar, né, que esses vetores gradientes são perpendiculares à nossa derivada r de t. Então, assim, temos que o vetor gradiente ΔF é ortogonal ao vetor r' de t. Lembrando que r' de t é tangente à nossa curva de nível e, portanto, os vetores gradientes serão sempre perpendiculares às curvas de nível. Olha que legal. Pessoal, vimos muitos exemplos, uma parte teórica, e se vocês chegaram até aqui, nós vamos para um ponto muito importante da nossa aula, tá? Algo que vamos usar mais à frente do nosso curso, especialmente ali nas integrais de linha. Então vamos falar agora o que é um campo vetorial conservativo, um assunto muito importante. Um campo vetorial epsilon é chamado campo vetorial conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar, ou seja, se existir uma função f tal que o nosso campo vetorial é igual ao gradiente dessa função f. Nessa situação, f é denominada função potencial de f. Então vamos trabalhar muito com essa funçãozinha potencial ainda. Vamos ter exercícios que vamos ter que encontrar essa função potencial, mas isso mais à frente, beleza? Outra observação: nem todos os campos vetoriais são conservativos, tá? Porque você tem que encontrar uma função f tal que o campo vetorial é igual ao gradiente dessa f. Então isso não é simples, beleza? Mas estes campos aparecem frequentemente em física. Por exemplo, o campo gravitacional que nós vimos no exemplo 4, ele é conservativo. Por quê? Porque existe uma funçãozinha que eu estou apresentando aqui para vocês, tal que o gradiente dela é exatamente esse cara, que é exatamente o nosso campo vetorial. Portanto, o nosso campo gravitacional F é um campo vetorial conservativo. Por quê? Porque existe uma função f, que é essa daqui, que ao calcularmos o gradiente dela, você chega exatamente no campo vetorial inicial, que é esse cara. Beleza? Pessoal, então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima.